Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento então em que a gente roda esse Brasilzão para saber como que está o andamento das principais safras que são plantadas em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para o Paraná, município de Pato Branco, e vamos conversar então com o presidente do Sindicato Rural do município, que é o seu Oradi Caldato. Seja muito bem-vindo, seu Oradi. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação poder falar contigo para informar o que está acontecendo no momento aqui no sudoeste do Paraná. Senhor Oradi, ontem a gente trouxe informações a respeito do extremo oeste do Paraná, que foi atingido pelaquela tempestade do dia 22 de abril. Teve muita perda da safrinha de milho, mas aí na região sudoeste, especificamente em Pato Branco, o senhor estava contando para mim antes da gente entrar ao vivo, parece que a situação está um pouco diferente aí, né, para o milho. Exatamente. Nós passamos por uma seca terrível, onde o estado inteiro e os demais estados vizinhos foram atingidos, e na sequência da colheita da soja, com enormes prejuízos, iniciamos o plantio da segunda safra, que é de milho, feijão, e aqui a gente estende também o plantio da soja durante o mês de janeiro. Temos essa autorização. E a gente lamentamos o que ocorreu no oeste. Eu fico imaginando, eles também passaram por essa seca terrível. Agora, uma tragédia de novo, com vendavais, destelhamento, derrubando barracões, estruturas de leite, arrasando as lavouras. Então, por mais que eu me esforce, que a gente se esforce, não consegue se colocar no lugar de um agricultor daquela região. E foram vários municípios. Então, aqui, no momento, não aconteceu nada disso. Estamos muito, muito, muito agradecidos a Deus por a chuva, depois de um longo período de estiagem, ter vindo calma, sem vendavais, sem granizo, sem destelhamento. Então, só temos a agradecer. E falo para você que as culturas, tanto do milho como do soja, plantada em janeiro, e do feijão, está prometendo boa produtividade. E vamos por partes, então, senhor Oradi, já que a gente começou a falar a respeito do milho, como é que está o andamento da safrinha por aí? O senhor comentou dessas chuvas que estão vindo em bons volumes, mas sem serem fortes demais para causar danos na lavoura. Em que estágio, mais ou menos, que está o desenvolvimento desse milho aí em Pato Branco? No nosso linguajar, que todo mundo entende, já passou do estágio de milho verde. As espigas já estão firmes. Uma lavoura que outra, plantada mais tardia, está nessa situação de grão com leite ainda, né? Que dando mais 2 ou 3 semanas sem geada, e vai dar, se Deus quiser, acredito firmemente, vai escapar todo esse milho. Haja visto que dessa vez, em função da soja ter morrido, vamos assim dizer, foi necessário iniciar a colheita 20 dias antes do ciclo normal dela. A soja, que era para iniciar a colheita em 10 de janeiro, ela iniciou a colheita em 20 de dezembro. E mesmo com o solo enxuto, o agricultor foi colhendo e plantando milho, apostando e acreditando que a chuva viria. E a chuva veio, germinaram bem essas lavouras e não faltou mais chuva para fazer os tratos culturais, a adubação de cobertura com ureia, né? E a cultura se desenvolveu muito bem. É claro que precisou de um cuidado muito especial, porque teve ataques da cigarinha. Dificilmente uma lavoura saiu com menos de 4 aplicações para o controle da cigarinha, que ela causa um prejuízo enorme, não em todas as cultivares, mas tem umas mais sensíveis. Então, esse cuidado o agricultor teve, também fez o tratamento de fungicida no milho, e o milho como a gente fala, para a safrinha igual a esse, aqui no sudoeste nunca tinha sido visto. Esse ano ele está bem bom. E, senhor Adil, o senhor entrou realmente num assunto que eu queria perguntar, que era a questão dos ataques da cigarrinha.
teve alguma perda em relação ao ataque dessa praga? E também embarcando nisso, a questão das chuvas tem prejudicado ou atrapalhado de alguma maneira as entradas na lavoura para fazer as aplicações, seja de fungicida, seja para matar as pragas, enfim? Não teve esse atrapalho aí, deu a condição de pulverizar bem as lavouras e, inclusive, escolher as melhores horas. Como é do conhecimento de quem lida com lavoura, as horas mais quentes não são boas, com vento também não. Há de escolher no final da tarde, já com a temperatura amena, e nas madrugadas do dia seguinte. Então, a aplicação acaba aproveitando todinha ela, não volatiza pelo calor e ataca melhor a praga. E toda essa condição teve aqui com muita folga. As chuvas não atrapalharam a ponto de não poder entrar na lavoura por causa de muita umidade ou assim por diante. Isso tanto no milho quanto no feijão ou a soja da segunda safra. E no caso do milho, com a questão da cigarrinha, teve alguma perda? Já tem algum cálculo de algum estrago ou não foi possível controlar antes de ter perdas significativas? O estrago foi mínimo porque o agricultor já aprendeu a manusear com essa praga, ele fica muito atento e não deixou ela se instalar com muita intensidade, fazendo até a 10ª folha, né? Do início até a 10ª folha, as aplicações que se tornaram necessárias. A partir da 10ª folha, a orientação que a gente tem, e isso tem funcionado, já ameniza bem e fica praticamente sob controle. Então, temos aplicações, uma média de 4 até 5 aplicações para controlar a cigarrinha. E, como eu falei, temos cultivares que ela ataca menos. São tecnologias que existem nas sementes. E cultivares que ela ataca mais. Mas o agricultor está bem orientado, as cooperativas, através dos seus departamentos, oferecem essa assistência, e cerealistas também, e hoje, praticamente, se não em todas as propriedades, mas na grande maioria delas, já existe um agrônomo, graças às nossas universidades que temos aqui na região. E pensando nessa necessidade das aplicações, como o senhor comentou, isso acaba invariavelmente aumentando o custo de produção, que já está bem alto, né, senhor Adi? Se a gente pensar na questão de fertilizantes, pensar em combustíveis, enfim, se colocar tudo dentro de um pacote e inserir, né, essas 4, 5 aplicações, às vezes necessárias para controlar a cigarrinha, os custos de produção desse milho vão subindo, né? Com toda certeza, a gente foi pego assim, como é que se diz, no contrapé. Jamais se imaginava que fosse subir tanto os custos das lavouras. Mas muitos agricultores já tinham os insumos dessas lavouras adquiridos, mas para a próxima lavoura, para o próximo plantio, é de arrepiar. Combustível, insumos, e para piorar um pouco o receio que esses insumos não viessem, né? Mas as cooperativas se prepararam, a gente acompanha aqui bem de perto, muita gente comprou antecipado e elas já estavam relativamente bem estocadas com insumos, e agora temos as notícias de que os fertilizantes estão vindo através de navios aqui no país, mas com certeza com os custos mais elevados. O que atrapalha muito é a vida de quem paga aluguéis do terreno, né? Que os aluguéis todos a partir de 60 sacos de soja por alqueire, e isso vai encarecer, vai praticamente, em alguns casos, inviabilizar a lavoura. Mas vamos com calma, que tudo vai no seu lugar. A partir do momento que matarem a galinha dos ovos de ouro, aí tudo estará perdido. E eu acredito que os governos precisam se preocupar com isso. Nós sabemos, e você sabe, que temos jazidas desses fertilizantes aqui no país, e é preciso nós agir, porque sendo o principal exportador de commodities
praticamente do mundo, não é possível que nós fique dependendo dos insumos que vêm de fora. Nós temos aqui, é preciso agir. E, senhor Adi, pensando então em todo esse desenvolvimento do milho, as chuvas vindo em bons volumes, o produtor fazendo todo o trato necessário na lavoura, qual que é a expectativa de média de produtividade se a gente falar em sacas por hectare? Olha, a partir de 150 sacas por hectare, mas vamos ter lavouras com 180 também aqui de milho, seguramente. Eu não tenho a menor dúvida, a gente tem um pouco de experiência. Para o milho da safrinha, que é a média, sempre foi aí 110 por hectare, então é um ano que promete mais. E eu atribuo isso, eu já te digo, antecipação de plantio nos 20 dias, e a adubação que foi feita na soja, ela praticamente não aproveitou, porque não teve umidade. Foi no seco, e esse fertilizante estava lá. Daí foi plantado com a dose correta, de novo, o milho, então ela teve uma super adubação, tipo assim, praticamente, se não o dobro, mas no mínimo 2/3 de todo esse fertilizante que foi posto aproveitou para o milho. Por isso, o potencial maior de produtividade. E a respeito de negociações, senhor Adi, tendo então esse potencial, o produtor aí de Pato Branco, ele já travou alguns negócios ou não? Está um pouco mais cauteloso porque a gente sabe das perdas de lavouras que aconteceram anteriormente e aquilo que a gente fala, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Como é que está essa questão aí? Tem travamento de negócios ou por enquanto não? Tem, eu não vou afirmar, é junto às cooperativas, em troca de insumos, como teve com a soja e assim por diante. Eu acredito que alguma coisa tem, mas não é muito, não. E por quê? Porque teve contratos ali atrás de soja, bem verdade que os custos eram outros, daí a soja por aqui chegou ultrapassar um pouco aos R$ 200, esses contratos eram na faixa de 160, e o pior, muitos não colheram a soja suficiente para pagar esses contratos. Então, o agricultor fica escaldado, como você bem falou, e acredito que a grande maioria, mas esmagadora, não fez contratos. Então, é aguardando os preços e que venha compensar os custos, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor também comentou que o feijão aí plantado em Pato Branco está dando gosto de ver, né? Está começando a colher agora, expectativas de boa produtividade. Como que foi o andamento, né, desse plantio, né, dessas lavouras de feijão? E essas chuvas agora, tem algum risco, né, de prejudicar esse feijão que ainda está no campo, de dar grão ardido, alguma coisa assim? Ou não, está tudo tranquilo? No momento está tranquilo. É claro que tem preocupações, porque já tem feijão no ponto de colher, mas também temos sabendo que esse final de semana o tempo vai parar, tipo, daqui 2 dias, né? Aí por quinta-feira em diante vai parar de chover e esse pessoal vai voltar à colheita do feijão. Temos quem já colheu, quem plantou mais cedo, ali no mês de janeiro, já temos feijão colhido, anunciando mais de 100 sacas, até ouvi falar de 120, e não lavoura pequena, lavoura grande. Então, no Carioca, o preço também está compensador, com uma boa produtividade, e temos muito feijão plantado, não é só em Pato Branco, é no sudoeste do Paraná. A perspectiva é de uma safra excelente de feijão, e estamos na torcida, né, que os preços se mantenham. O feijão preto, no momento aqui, está 210, 220, mas o carioca está na faixa de 300, e a gente espera que esses preços se mantenham, para que o agricultor também se mantenha motivado com essas culturas. E há pouco tempo nós amargamos enormes prejuízos, isso aqui não vai
não vai diminuir aquele prejuízo, mas no mínimo vai aliviar e muito a situação do nosso produtor. Certo, senhor Adi, muito obrigada pela sua participação aqui com Notícias Agrícolas, trazendo não só as informações da safrinha de milho, mas também a respeito do feijão. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu agradeço também, e se eu pude contribuir, eu fico feliz e estou sempre à disposição aí de vocês quando for necessário. Contem comigo, estarei enviando fotos das lavouras de feijão e de milho para vocês ver e certificar aquilo que eu falei. Olha só que promessa é dívida, hein, senhor Adi? A gente vai pegar essas imagens que o senhor mandar. Temos aí o pessoal que nos acompanha sempre no Notícias Agrícolas, já conhece que a gente tem a nossa sessão de imagens do dia, né? Que todos os produtores aí que acabam enviando para a gente as imagens do seu cotidiano, dos estágios das lavouras, a gente aproveita essas imagens para mostrar para todos os outros que nos acompanham. Então, ó, o senhor está prometendo aqui na frente de todo mundo que está nos assistindo e a gente espera essas imagens, então, para colocar no nosso site, hein? É isso que eu quero, eu faço questão, inclusive eu vou mandar as fotos de lavouras de soja que nós cultivamos aqui durante o mês de janeiro, que nós sempre defendemos de unhas e dentes, enfrentamos até o parecer contrário da Embrapa, mas nós somos daqueles que matamos a cobra e gostamos de mostrar com o que nós matamos. E eu vou mostrar, nós colhendo aqui 150, um associado do sindicato falou para mim ontem que colheu de uma determinada cultivar, essa semana que passou, 160 sacas por alqueire, que isso dá, deixa eu ver, 60, 120, mais de 60 sacas por hectare de soja, cultivada no mês de janeiro. É um ouro, uma plantação, coisa mais linda. Eu vou mandar fotos da soja também para vocês, para mostrar para esse Brasilzão de Deus afora. Muito obrigada, senhor Adi. Obrigado a eu. Um grande abraço. Estivemos aqui, portanto, com o senhor Adi Caldato, que é presidente do Sindicato Rural lá de Pato Branco, no Paraná, nos trazendo, então, todas essas informações a respeito dos cultivos que estão em andamento lá, seja em desenvolvimento ou em período de colheita. A respeito do milho safrinha, ele disse que o andamento das lavouras está indo muito bem, as chuvas estão vindo em bons volumes, sem ser muito pesadas para prejudicar, né, as espigas do milho, que já estão ali mais firmes, segundo ele, e a expectativa, então, é de colher em torno de 150 sacas por hectare, em média. De acordo com ele, então, essa média é pensando, né, nas lavouras com menos tecnologias, que devem colher em torno de 130 sacas por hectare, até as lavouras que utilizam sementes, enfim, insumos mais tecnológicos, mais avançados, e que devem colher em torno de 180 sacas por hectare. Então, de acordo com ele, tem toda essa perspectiva, há uma certa preocupação com o frio que está por vir por aí, mas de acordo com ele, sem sinal de que deva haver geadas, acontecer geadas lá em Pato Branco ou na região. E a respeito do feijão, que está começando a ser colhido, feijão carioca lá em Pato Branco, também boas expectativas de produtividade, segundo o senhor Adi Caldato, em torno aí de 100 sacas por hectare, esse feijão que começou a ser colhido agora, né? Então, que foi plantado lá em janeiro, né? Então a gente já tem essa primeira média de produtividade. Ainda tem feijão já em ponto de colheita no campo, mas, de acordo com o senhor Adi, essas chuvas não vão causar nenhum prejuízo, não devem atrapalhar, então, esse grão que já está em ponto de colheita, de causar grão ardido, alguma coisa nesse sentido, porque a previsão para esse final de semana é de tempo mais aberto, tempo mais seco, ou seja, máquina no campo, trabalho de colheita, e vamos aproveitar então esses bons resultados. E segundo o senhor Adi, ele espera que os preços tanto para o milho quanto para o feijão se mantenham em alta, para que o produtor então possa aí ter boas rentabilidades. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.